mamãe sabe, que é os padzinhos de... pra não ficar vazando, né, pra você não melecar suas blusas por aí. Fui muito egoísta no sentido de não queria ter filhos, porque eu sabia que a partir do momento que eu tivesse filhos, eu ia ter que abrir mão de mim. Falava, é uma escolha, tem mulheres que querem, tem mulheres que não, e ok. E aí Deus começou a me incomodar sobre isso. Eu oro para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu resolvi o quê? Arrumar o meu closet, porque uma casa tem sempre coisa pra fazer. E desde que eu pari, eu ainda não consegui tempo pra organizar, pra tirar um pouco dessas roupas de maternidade, ver aquilo que me serve, aquilo que não me serve, agora que eu tô amamentando. Querendo ou não, quando você vira mãe, o seu estilo muda um pouquinho. Então eu aproveitei hoje e vim trazer esse novo quadro aqui pra vocês. Vamos ver se vocês vou arrumar o meu closet, vou estar fazendo alguma coisa na realidade, enquanto a gente bate um papo sobre coisas aleatórias da vida. E hoje eu quis trazer um pouquinho do que eu tenho vivido nesses primeiros meses de maternidade. E vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Seja muito bem-vindo à nossa família. Eu me chamo Suziane, eu moro aqui nos Estados Unidos há 3 anos. Me tornei mamãe agora, a Samuca tem 2 mesinhos, já tomou as vacinas. E aqui eu mostro um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha rotina, trago vários vídeos diferentes aqui pra você, se você tem curiosidade de saber como é a vida aqui nos Estados Unidos de uma recém-mamãe, já se inscreve por aqui. E sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo de hoje. Sabe que eu montei esse layout e eu não sei se ele vai funcionar. Vocês estão literalmente entre meus 2 closets. Eu tô de fone de ouvido, vou até tentar falar um pouquinho mais alto pra esse áudio sair legal pra vocês na edição. Aqui é o closet do meu marido, que eu me recuso a mexer. Vou mexer no meu closet. E eu espero que flua, né? Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu fico super animada no início, né? Eu falo, nossa, que legal. E aí depois eu abro, eu fico olhando, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aonde eu fui me meter? Ai, mas enfim, né, gente? Vamos organizar, porque a gente precisa organizar, né, esse closet, porque senão, misericórdia. Mas enfim, por onde eu começo? Acho que eu vou começar pelas gavetas, é mais fácil. Ai, eu tenho um gaveteiro aqui e eu preciso organizá-los. Na realidade tem umas tralhas aqui em cima dos gaveteiros, que eu também preciso organizar. Então vamos por partes, não é mesmo? Senão a gente desiste. Bem, gente, como vocês podem ver, o Samuca tá dormindo aqui do meu lado. E, gente, assim, Deus me agraciou tanto, porque ele é tão bonzinho. Minha cachorra tá aqui também, causando, então provavelmente algum barulho que vocês escutarem vai ser ela, não vai ser o neném. E eu vou começar organizando a minha gaveta, principalmente de roupa íntima, porque, gente, ainda não consegui encontrar bons sutiãs de amamentação baratos, essa é a realidade. Essa aqui é minha nova realidade, né? Todo mundo que é mamãe sabe, que é os padzinhos de... pra não ficar vazando, né? Pra você não melecar suas blusas por aí, enquanto você sai. E eu comprei uns sutiãzinhos de amamentação na Shein, mas eles não têm estrutura nenhuma, então assim, eu coloco, é terrível, então... Só que, cara, um sutiã bom é tipo 40, 50 dólares, E eu não quero dar, essa é a realidade, eu não quero ter, até teria, se eu chegasse pro meu marido e falasse, nossa, tô precisando e tal, com certeza ele iria fazer, mas a verdade é que eu tenho pena de dar 50 dólares, mano, 50 dólares num sutiã de amamentação. Mas enfim, gente, queria conversar um pouquinho com vocês sobre como tem sido, né, esse iniciozinho da maternidade. Eu sei que tem muitas mamães e recém-mamães e gravidinhas que me seguem aqui.
Então eu acho legal trazer esse tipo de conteúdo aqui também. Na realidade, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu tenho um grande testemunho sobre a maternidade. Se você tá aqui há algum tempo, você já sabe que eu sou cristã, então você vai ouvir mais esse linguajar, né, testemunho e tal, porque, né, linguajar de crente. Gente, só um adendo aqui, fiz essas rosquinhas, nunca usei, não consigo me adaptar, então, né, enfim, foi só um adendo. Mas pra quem me conhece, eu sou cristã, né, pra quem me segue um pouco mais de tempo aqui, e eu gosto de trazer, gosto de abordar aqui no canal aquilo que Deus tem trabalhado na minha vida. E agora na maternidade, Ele tem trabalhado muito, né? Eu deixei pra vocês no início do vídeo Efésios 3, que fala sobre a profundidade, a largura, a gente compreender de fato o tamanho do amor de Deus por nós. Eu acho que esse versículo, ele nunca fez tanto sentido pra mim como agora, sabe? Porque é muito louco, né? As mamães e os papais vão me entender. Quando a gente se torna mãe, parece que muda a perspectiva que a gente tem da vida, sabe? Porque eu vou contar de mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito egoísta. Eu sempre pensei muito em mim. E é muito difícil você admitir isso pra qualquer outra pessoa, né? Porque você vai falar que é qualquer coisa menos egoísmo, principalmente na era que a gente vive hoje, onde a gente valoriza muito o não, você precisa fazer aquilo que te faz bem, você precisa pensar em você precisa pensar nos seus planos. E a gente acaba olhando só pro nosso umbigo, essa é a realidade. Então eu sempre fui muito egoísta no sentido de não queria ter filhos, porque eu sabia que a partir do momento que eu tivesse filhos, eu ia ter que abrir mão de mim em prol de uma outra pessoa. Mas ok, nasci num berço cristão, sempre ouvi, né, que a gente precisa amar o próximo como a gente mesmo, que a gente precisa expressar, ser a expressão de Cristo aqui, enfim, tudo aquilo que a gente já tá acostumado. Só que pra mim isso era muito normal, era muito ok na minha cabeça eu não querer ter filhos, e na minha cabeça eu tava cumprindo o que Deus fala pra gente fazer, né, de amar as outras pessoas e tal, e eu não conseguia perceber que isso na realidade era um egoísmo meu. E depois que eu me casei, Deus, as pessoas que estão mais antigas aqui, tem um vídeo aqui onde eu conto um pouquinho do meu testemunho, como eu conheci meu marido. Tem um vídeo que nós dois contamos isso, tem um outro mais antigo que eu falo como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, tudo que Deus fez até eu chegar aqui. Enfim, se você é novo, vou deixar o link aqui, você pode assistir os dois. E Deus começou a trabalhar um pouco na minha vida, sabe? A respeito de maternidade, Ele começou a me incomodar. No sentido de, como assim você não quer ser mãe? Se na Bíblia é muito explícito, né? Que a gente deve crescer e multiplicar. Polêmico, né? Polêmico esse assunto aqui, mas enfim. E isso começou a me incomodar no sentido de, nossa, por que eu não quero ser mãe? Por que muitas meninas já nascem com isso e eu não consigo ter esse desejo? E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Até então eu achava completamente normal, eu falava, é uma escolha, tem mulheres que querem, tem mulheres que não, e ok. E aí Deus começou a me incomodar sobre isso. E aí eu já quero deixar um adendo aqui, que se você, assim como eu, pensava e pensa, não, é completamente normal, é uma escolha, tá tudo bem, tá? Não se sinta obrigada a pensar diferente, ou enfim, tá dizendo que eu tô errada. Não, não estou falando, eu estou falando de mim, do que aconteceu comigo, do que Deus fez na minha vida. Então eu espero de coração que você assista esse vídeo com o coração aberto sobre isso, sabe? Então eu comecei a orar a Deus especificamente sobre isso. Eu falava, Deus, eu sei que tem algo errado, me mostra o que é. Eu não orava pelo desejo de ser mãe, porque eu não conseguia orar por isso. Eu realmente não queria, era algo que eu nem cogitava, sabe? E aí eu conversei, eu lembro que na época eu conversei com a pastora da minha igreja, eu me abri um pouco sobre isso. Ela me trouxe algumas coisas, mas assim, ainda não ardia, sabe? Aquela coisa. E aí passou-se um ano desse evento e eu senti de Deus de fazer novamente o impacto que eu encontro com Deus que a nossa igreja faz. Mas não foi sobre filhos, tá? Deus simplesmente me acordou um dia de noite e Ele falou, eu tenho algo especial pra você
nesse encontro eu quero que você faça novamente. E eu já tinha servido, gente, 300 milhões de encontros com Deus na vida. Eu sou crente de berço, então assim, eu já vivi isso diversas vezes, já sei exatamente tudo o que acontece. E nesse em específico da nossa igreja, eu já servi várias vezes, eu já sei de cor o que acontece. Mas eu falei, ok, vou. Deus falou pra eu ir, eu vou. Engoli o meu orgulho e fui. E ali tem um momento onde a gente precisa fazer uma confissão, né? Quem se sente à vontade para. Deus me trouxe à memória um evento que aconteceu quando eu tava desviada. Pra quem não sabe, eu fiquei desviada da igreja uns 6 anos. E eu fiz bastante coisa nesses 6 anos que eu fiquei fora da igreja. Nesse vídeo, onde eu conto meu testemunho, eu falo um pouco sobre isso também. E Deus me trouxe à memória um evento que aconteceu. E eu senti que eu deveria confessar aquilo para uma líder. Eu fui até uma líder, eu confessei aquilo. E foi um momento tão especial, porque os líderes da nossa igreja, grande parte deles, né? Não posso falar por todos. Mas... E é o que a gente como líder, porque hoje eu sou líder também, né? Nesse meio tempo eu acabei virando líder, mas é o que a gente tenta fazer, é não julgar, pelo contrário, é olhar com esses olhos de amor, esse amor que a gente não consegue compreender, como Paulo fala em Efésios, sabe? E foi exatamente o que aconteceu ali, eu não fui julgada. Ela me olhou com aqueles olhos de amor, ela falou, Suzy, você é perdoada, você não é essa pessoa que fez isso, sabe? E ali eu chorei muito, 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 ela orou comigo, e naquele momento Deus falou comigo, hoje eu destravo na sua cabeça essa questão sobre maternidade. E ficou uma grande incógnita na minha vida, porque eu pensei, nossa, mas não tinha nada a ver aquilo que eu confessei com o fato de ter filhos ou não. Na minha cabeça não tinha, sabe? Mas era algo que, se você acredita, era travado no mundo espiritual, sabe? E aí Deus começou a trabalhar. A partir daquele momento, pra vocês terem ideia de quão cega eu era, eu sempre cito esse caso que pra mim ficou muito marcante. Eu trabalhava como helper de uma menina, limpando casas, e a gente chegou num condomínio muito chique uma vez pra trabalhar, e a gente tava tirando da mala do carro os equipamentos de limpeza. Quando a gente olhou do outro lado, tava uma mãe com um carrinho de bebê e um cachorro. E aí essa menina que trabalhava comigo, ela olhou, ai, nossa, olha que linda. E aí eu olhei assim e falei, nossa, linda, eu também tenho uma. Aí ela, você é mãe? Eu falei, não, eu tenho uma cachorra. Tipo, eu não conseguia olhar, eu nem reparei que ela tinha um carrinho de bebê, eu só conseguia olhar, tipo, pros bichinhos. E nada contra os bichinhos, eu amo, eu tenho uma cachorrinha de fato. Mas eu tava tão cega pra maternidade, para as crianças, que eu não conseguia olhar para as crianças ao meu redor e achar aquilo bonito. Pelo contrário, eu achava, nossa, a pessoa tá jogando a vida fora, ela tá estragando o corpo dela, tá estragando a carreira dela, o tempo que ela poderia estar crescendo nesse país, sabe? Eu tinha diversos pensamentos assim. E a partir desse encontro que eu fiz com Deus, Deus começou a tirar essas vendas dos meus olhos. E eu comecei a olhar para as crianças e falar, nossa, que lindo, nossa, que gracinha. Eu ia limpar as casas, eu via os quartinhos de criança, eu falava, mandava foto pro meu marido, eu falava, nossa, que lindo. E eu cheguei num ponto do meu relacionamento que meu marido, Deus prometeu filhos para ele há 10 anos atrás. E eu lembro que assim que eu conheci ele pela internet, eu falei, olha, eu não quero ser mãe. Então, se isso for uma questão pra você, a gente nem começa nada. Porque eu não quero também te frustrar, porque eu sei que o seu desejo é ser pai. E ele, muito sábio, ele virou pra mim e falou assim, Deus me prometeu filhos, mas Deus também tá me dizendo que é você. Então, ou ele vai me mudar, ou ele vai te mudar. Mas eu quero você. Eu falei, amém. E assim foi, gente. E eu lembro que a gente chegou num ponto onde a gente brigava muito, e eu cheguei pra ele e falei assim, olha só, não quero mais falar sobre maternidade com você, porque eu não quero, você já sabe a minha posição e ponto. E ele me respeitou e a gente não falava mais sobre maternidade, sobre filhos, sobre nada. E a partir desse encontro, eu começava a puxar o assunto de filhos. Eu começava a falar, nossa, mas e você? Você pretende não sei o quê? Comecei a puxar o assunto. E eu não sei dizer pra vocês, gente, quando exatamente começou esse desejo, mas eu sei que esse desejo veio. E veio de um jeito tão forte, que eu sentia aquela necessidade, assim, de não, eu preciso ser mãe. Deus fez isso pra mim. E aí, nesse meio tempo, eu consegui o meu green card foi aprovado, eu usava o DIU. E aí eu falei, a gente ia pro Brasil, já tinha viagem marcada em fevereiro do nosso aniversário, tem até vlog aqui, se vocês quiserem conferir, tem aqui também. E aí eu falei, vamos tirar o DIU. E a gente começa a ver. Eu acho que meu marido não levou muita fé. Mas a gente foi e a gente tirou o DIU em fevereiro, e 3 meses depois eu tava grávida. Grávida do Samuel, que tá aqui.
E eu lembro que nesse meio tempo, quando eu tava grávida, eu devia estar de uns 4 meses mais ou menos, eu fui servir de novo no Impacto, novamente na nossa igreja. E numa das ministrações, Deus falou muito profundo no meu coração. Foi a primeira vez que eu escutei algo específico sobre filhos pra mim. Ele falou assim: filha, esse sempre foi o meu sonho pra você. E me emociona porque Deus é tão perfeito em tudo que Ele faz que Ele demorou. Ele nunca tinha me falado sobre maternidade porque Ele sabia da resistência que tinha no meu coração sobre maternidade. Ele só falou especificamente sobre maternidade depois que Ele já tinha tratado no meu coração, depois que Ele já tinha colocado o desejo no meu coração, depois de eu já estar grávida. Foi quando Ele veio pra mim e falou: esse sempre foi o meu sonho pra você. E hoje eu posso contar pra vocês que eu não me sinto mais realizada e completa em nenhum outro momento da minha vida como eu me sinto agora. Não tô aqui pra romantizar a maternidade, pra dizer que é a coisa mais fácil, porque tem sido os dias mais difíceis da minha vida. Eu tava conversando com meu marido sobre isso ontem. Não digo que é ruim, mas tem sido os dias mais difíceis da minha vida. Tem sido muito desafiador por ser mãe de primeira viagem, sem rede de apoio, porque eu não tenho minha família aqui. Estar num outro país, ter que resolver tudo numa língua que não é a minha, e você, querendo ou não, ser responsável por esse ser tão pequenininho, tão frágil. Mas eu posso falar pra você que eu nunca fui tão feliz como eu sou hoje. Eu nunca fui tão completa e tão realizada como eu sou hoje. E eu consigo perceber esse amor que Paulo fala em Efésios hoje de maneira tão real. Sabe? Porque quando você é mãe, você abre mão do seu sono de madrugada para estar ali acolhendo, para estar amamentando, para estar nutrindo. Você abre mão da sua carreira, você paralisa os seus sonhos, tudo que você tinha em mente agora em prol de uma outra pessoa, e não é sacrificoso, pelo contrário, porque você olha aquele nenenzinho tão pequeno nas suas mãos, você olha ele sorrindo, você olha ele bem, você olha ele crescendo. Toda vez que eu vou no pediatra, o pediatra fala: ele tá bem, o peso dele tá normal, a altura dele tá normal. Eu falo: nossa, Deus é fiel, sabe? Tá funcionando, eu tô conseguindo, Ele tá me capacitando para. E esse é o amor de Cristo por nós, é esse amor sacrificial que não é penoso, que não é dolorido, que não é pesado, sabe? Ele se sacrifica o tempo todo por nós, através de Jesus na cruz, do amor sacrificial. E não é pesado porque Ele tá feliz em nos ver aqui, porque Ele nos ama tanto, sabe? O amor que você tem por um filho é uma coisa que você não consegue explicar, sabe? E Deus tem ministrado muito isso no meu coração, sabe? Agora na nossa célula a gente colocou esse propósito de ler Efésios, e quando eu li, Deus ministrou tanto nessa parte. Esse sempre foi um dos versículos favoritos meus na Bíblia, mas eu acho que eu nunca entendi ele com tanta profundidade como eu entendo agora sendo mãe, sabe? A altura, o comprimento, a largura do amor de Deus por nós. E ainda que seja impossível a gente compreender, Ele todos os dias demonstra um pouquinho desse amor para que a gente se lembre de que a gente é amado, de que Ele tá aqui com a gente, sabe? E eu não podia deixar de trazer isso pra vocês. Isso ecoou tanto no meu coração. Eu falei: não, eu preciso abrir um espacinho aqui nesse canal pra falar um pouco disso. E acabou que eu tô falando e que eu não estou organizando. Ai, gente, mas assim, é lindo. Eu quis trazer um pouquinho do meu testemunho com maternidade pra vocês aqui nesse vídeo meio diferente, porque eu acho que da mesma forma que Deus trabalhou na minha vida, Ele pode trabalhar na sua vida se você quiser, se você permitir. Porque enquanto eu me mantive fechada sobre isso, Ele não trabalhou, sabe? Ele respeitou o meu tempo. E a partir do momento que eu comecei a me abrir para isso, Ele começou a cavar e me mostrar exatamente aquilo que eu precisava abrir mão de mim para me doar para uma outra pessoa. E não tem nada mais gratificante do que você abrir mão de você, do que você morrer para você mesmo, sabe? Em prol de uma outra pessoa, porque é isso que Cristo faz por nós. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês, né, nesse vídeo um pouco meio diferente. Tô ainda aqui organizando as minhas coisas. Provavelmente eu não vou conseguir mostrar toda a minha organização nesse vídeo, porque eu não consegui fazer as duas coisas. A proposta do vídeo era organizar e falar, né? E eu só falei, ou só organizei. Eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A mente da mãe ficou meio limitada depois que eu parei, né? Mas enfim,
Eu vou mostrar pra vocês o resultado final, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo também, pode deixar. Mas era isso basicamente que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se você me perguntar como tá sendo a maternidade, pra mim tá sendo incrível, sabe? Tem os seus dias difíceis, como tudo na vida, tem os seus dias mais desafiadores, tem dias onde eu não consigo dormir, que ele tá com um sonozinho bem ruim, mas tem dias que ele tá super feliz, tá super sorridente, sabe? E isso faz valer qualquer coisa, sabe? Qualquer sacrifício que você faça. É um amor que você não consegue medir, não consegue pôr em palavras, porque é assim, é louco. Eu acho que a coisa mais louca que eu já vivi na minha vida é a maternidade, porque te bagunça por inteiro, bagunça o seu corpo, bagunça a sua cabeça, bagunça os seus hormônios, e ao mesmo tempo você não consegue se imaginar mais sem esse serzinho. Você se pergunta como você viveu todo esse tempo sem esse ser. Sim, é a coisa mais clichê do mundo, mas é isso de fato que a gente sente, sabe? E é louco, gente, é maravilhoso. Se eu pudesse dar um conselho pra você, e se você estiver aberta a ouvir, tenha filhos. Se permita ter filhos, porque é bênção, é dádiva de Deus. Acho que Paulo que fala em Timóteo, né, que a mulher ela vai ser curada na maternidade. É isso, gente. É o amor de Deus todos os dias sendo derramado nas nossas vidas, sabe? E a graça dele todos os dias sendo derramada de uma forma tão especial na maternidade, sabe? Todos os dias você pode sentir e provar desse cuidado de Deus tão especial com as mães, sabe? E isso é muito maravilhoso. E talvez eu solte esse vídeo aí no Dia das Mães, aproveitar que já é o próximo domingo, meu primeiro Dia das Mães, e eu não poderia deixar de dizer que eu tô realizada, sabe? E eu tô muito agradecida a Deus por ter me permitido viver e realizar de fato esse plano, esse propósito, esse sonho que Ele tinha pra mim, porque é um sonho lindo. Então, se você puder tirar alguma coisa desse vídeo, tira que os sonhos de Deus são perfeitos pra gente. Por mais que quando a gente olha agora, a gente fala, nossa, mas não tem nada a ver, eu não quero isso. Mas no fundo, Deus sabe aquilo que é melhor pra gente. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, não pra gente, pra Ele. Então, tudo que Ele tem pra gente é pra nos formar, pra formar Cristo em nós, pra que a gente seja mais parecido com Ele. Então, por mais que a primeiro momento não pareça ser bom pra gente, a gente vai amar viver aquilo, porque é a vontade de Deus pra gente. Por mais que sejam momentos difíceis, desafiadores ou ruins aos nossos olhos, é sempre bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus, porque é o plano dele pra gente, pra moldar Cristo em nós, pra que a gente cresça nele, pra que a gente seja mais parecido com ele e um dia esteja lá juntinho dele na eternidade, sentindo esse amor, sabe? De pertinho. Que é o que eu tenho orado muito a Deus. Falei, Deus, eu quero muito, eu anseio muito sentir esse amor teu, assim, todos os dias de pertinho, sabe? Na eternidade, tá com você. Que esse seja o seu anseio também, sabe? Que a gente nunca esqueça que o nosso anseio precisa ser a volta de Jesus, precisa ser estar com Ele, estar nele, a eternidade com Ele, nesse Pai perfeito de amor. Pronto, gente, organizei, mais ou menos, ainda tem bastante coisa. Esse closet, toda vez que eu filmo assim, eu vejo que ele ainda tá abarrotado de coisa. Mas é isso, tá basicamente organizado. A Lua tá aqui abrindo um espetáculo, essas são as coisinhas que eu vou doar. Já tive que parar pra trocar e amamentar o Samuel umas 2 vezes, e agora ele tá aqui, ó, mimindo o sono da beleza dele. E eu prometo que da próxima vez eu vou realmente fazer alguma coisa e falar com vocês as 2 coisas ao mesmo tempo. Não vou ficar fazendo só uma e depois fazendo só outra. Vou anotar aqui no próximo vídeo. Mas, gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.